E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim falar com vocês hoje sobre a voz de Deus, né? E as outras vozes também. Você pensa assim, Ana, você está ouvindo vozes? Todo mundo tem vozes interiores, né? Uma vez eu ouvi isso, eu achei muito interessante, era até um meme. E falava assim, essa voz que fala na sua mente fala assim, ai, hoje eu não quero trabalhar não. Ai, tô com fome, quero ir no banheiro. Essa é uma voz, né? E tem a voz da sua mente, tem a voz do inimigo, tem a voz da nossa família, da nossa criação, aquela coisa toda que foi estabelecida na nossa mente, que ela fica lá também. Tem a voz de Deus, que fala no nosso coração, no Espírito Santo. Tem a voz das outras pessoas, que muitas vezes falam coisas, aquilo fica na nossa mente e vai gerar padrões, vai gerar comportamentos. Então existem várias vozes. E eu queria perguntar pra você, Deus já falou com você? Como Deus falou com você? Você ouviu uma voz audível? Você leu? Alguém trouxe uma palavra? Você viu uma pregação que Deus falou com você? Como que foi isso? Reflita um pouquinho sobre isso, né? Para esse vídeo se necessário. Pensa assim, como Deus já falou comigo? E existem várias formas de Deus falar conosco, né? É através do pensamento, através da voz, né? Que muitas pessoas ouvem essa voz audível do Senhor, através de sugestões. Às vezes ele dá sugestões na mente, tipo assim, filha, e se fizesse isso aqui? E se fosse dessa forma? Se você fosse por esse caminho? São sugestões. Situações que você vê às vezes que são propícias, né? Que você está aquela situação, ela se conforma de uma maneira que, tipo assim, cara, tá propício, sabe? Então Deus tá me movendo, tá me mostrando algo nessa situação. Através da palavra de Deus, a Bíblia, né? Através da oração. Na oração, Deus às vezes fala conosco. A gente orando ali, ele vai tocar no nosso coração. Na igreja, através da palavra. Então, muitas vezes acontece, né? O Senhor usa as pessoas que estão pregando, estão ministrando, para falar conosco. E existem várias formas, né? Só que a voz de Deus é única, né? Na verdade, ela é a única que importa. E pensando sobre isso, eu pensei, cara, como é que a gente vai saber de onde que vem cada voz, né? Que tem voz que vem de tudo quanto é lugar. Tem voz que é boa, tem voz que é ruim. Tem voz que só vem dos nossos traumas, tem voz que vem do inferno, né? Então, assim, como que a gente vai discernir? E pensando sobre isso, eu percebi, o Senhor me deu graça para entender, que não importa, né? Só importa a voz dele. Porque a voz dele é a única que tem a verdade inteira, né? A nossa mente pode até projetar coisas boas, mas a verdade para nossa vida, aquilo que transforma, só vai vir dele. O inimigo não vai trazer nada de bom para sua mente, para sua vida. Ele nunca vai te dar uma sugestão de vida favorável para você melhorar, para você crescer, desenvolver. Nunca vai ser. A sua voz, muitas vezes, vai ser guiada pelos seus traumas, seus problemas. De tanto ouvir a voz do inimigo falar, isso vai virar um padrão na sua mente. Então, assim, não importa as outras vozes. Eu cheguei a essa conclusão. Importa você discernir a voz do Senhor. E é importante a gente discernir isso. Por quê? Porque tudo começa na mente, né? Você primeiro pensa, aquilo se estabelece, uma emoção, um sentimento trabalha ali, aquilo, você reflete sobre aquilo vira um padrão dentro de você e você age conforme aquilo. Então tudo começa aqui na mente, então a gente precisa trabalhar muito a nossa mente. O que a gente está pensando? Do que a gente está se alimentando? O que está nutrindo a nossa alma, a nossa mente, né? Então você refletir nisso e tomar cuidado com o que você está se alimentando é muito importante. Assim como a gente alimenta o corpo com coisas ruins, a gente vai ter benefícios, vai ter muitos malefícios, muitas consequências. A nossa alma também. A gente vê uma geração doente pra caramba aí por causa disso, né? Tá se alimentando muito mal. Então, a gente tem que estar muito ligado no que a gente tá... O que tá virando um padrão na nossa mente, né? Eu vou dar uma história pra vocês que aconteceu, que eu achei interessante para ilustrar esse vídeo, né? Há uns meses, bastante meses atrás, tô noiva, né? Tem 11 meses que eu sempre esqueço o lado da aliança. Tem 11 meses que eu tô namorando, tem 3 meses que eu tô noiva, mais ou menos 2 meses. E antes disso, a gente estava conversando, se conhecendo e tudo mais. Então, eu estava analisando, tipo assim, esses pontos fortes, pontos fracos, né, defeitos, qualidades, tudo mais. Tudo tem que ser analisado com muita sabedoria, né, porque relacionamento é uma coisa muito séria. Então, a gente tinha uma divergência teológica,
que era a nossa maior divergência. E de vez em quando estava entrando nesse tema, porque tinha essa diferença de pensamento e uma rigidez maior dele e tudo mais, e eu achava que não era assim, e tudo mais, estava orando sobre isso. E eu vinha percebendo isso, e de vez em quando a gente conversava sobre esse tema, nem sempre a conversa era satisfatória e finalizada. Então eu pensei durante o dia nesse tema, falei, preciso conversar sobre isso com ele. Né? Quando eu conversar com ele mais tarde, eu vou falar sobre isso. A gente poder resolver logo. E ele mora longe de mim, então a gente só se vê final de semana. E às vezes não consegue se ver final de semana, porque tem algum problema, alguma questão que a gente não consegue se encontrar. Então a gente foi conversar, né, de noite sobre conversar só, para poder se falar um pouquinho, para matar a saudade. E durante o dia eu pensei nesse assunto, eu falei, deixei guardado lá. Falei, vou deixar lá, vou guardar, vou falar com ele mais tarde. Então, mais tarde a gente foi conversar. Ele não estava bem. Estava super agitado, ansioso, preocupado, irritado, sabe, com algumas situações. E eu vi que não era o momento de tratar aquilo. Porque ele não estava bem, ainda mais para discutir por telefone um assunto sério. Não seria sábio, não seria nada prudente da minha parte conversar sobre isso naquele momento. Então o Senhor me deu graça para ficar quietinha. Então ali eu vi, cara, essa sugestão de conversar com ele sobre isso hoje não era do Senhor. Essa voz não era dele. E também não era minha, porque como é que eu ia saber disso? Então assim, o inimigo às vezes joga plantinhas, sementinhas na nossa mente. Tipo assim, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E você, é mesmo, porque já era uma questão pendente, precisava ser resolvida sim. Isso foi encarado depois, com calma, com paciência, com diálogos, com aconselhamento. Isso foi tratado de estar resolvido, mas naquele momento não era o momento. Então, assim, o inimigo joga, você pega, deixa aquilo germinar. E se eu tivesse irritado também, e aquilo tivesse me incomodando de uma forma muito maior, eu ia trazer de qualquer jeito aquele tema. Afinal, tem que conversar, tem que tratar disso, tem que resolver. E não é assim que funciona. Né? E eu ia trazer só um problema pra gente, a gente ia se desgastar, se aborrecer desnecessariamente. Então, é muito importante a gente discernir. Então eu vi ali aquilo, eu ia fazer, mas no momento o Senhor me deu sensibilidade para discernir que não era o momento de tratar. Então você pensa, Ana, mas como identificar a voz dele? Gente, não é fácil, né? Mas pensa assim, você conhece a voz dos seus pais? Do seu melhor amigo, da sua melhor amiga? Por quê? Porque você já passou muito tempo com eles, vocês já conversaram muito, já tiveram muita intimidade. Então, você vai identificar, às vezes, de longe, no meio da multidão, aquela voz, porque ela é familiar para você. Então, a mesma coisa com a gente. Então, quanto mais a gente ouve a voz dele, quanto mais sensível a gente fica à palavra, na oração, na comunhão, na busca, na intimidade, mais a gente se familiariza com essa voz e consegue identificar. Uma coisa muito importante que eu tenho feito e tem sido muito eficaz é passar pelo filtro da palavra. Vem uma voz. Aí você pensa assim, da onde vem? É minha? É inimigo? Não importa, vamos ver. Vamos passar pelo crivo, pelo peneira. Edifica? É bom? Vai trazer reconciliação? Vai trazer comunhão? Vai trazer paz? Vai trazer mudança de comportamento? Então, tudo isso a palavra vem trazendo, se você só vai saber disso lendo a palavra, não tem outra forma. Né? Você precisa conhecer a palavra de Deus, que é o nosso manual. Então, se a gente não conhece o Senhor, não conhece a palavra, é difícil de saber sobre ele. Se a gente se interessa sobre ele, a gente vai ler a palavra, porque grande parte de quem ele está escrito, está expresso na palavra de Deus. Então você passa pela essa peneira. Né? Se é uma coisa para gerar confusão, para gerar problema, para gerar um comportamento pecaminoso, se é para gerar uma coisa tipo assim, só essa vez, não vai ser ruim não, é só essa vez, você não vai fazer mais, aproveita, você é jovem, é só hoje, é só uma olhada, você não vai fazer nada, você só vai olhar, entendeu? Você vai responder essa mensagem, não vai acontecer nada. É só uma conversinha, não tem problema. É só a mão, não vai descer um pouquinho, vai subir um pouco, não tem problema. É só a mão, não tô fazendo nada, não tô tendo relacionamento sexual. Qual é o problema? Né? Essa voz vem de onde? Pode ser o inimigo, pode ser sua mente, pode ser seus traumas, mas você tá vendo, passando pela peneira, você vê que não vem do Senhor. Então você pega e elimina. Eu não quero obedecer essa voz. Ela não tem poder sobre mim. Então você rejeita na sua mente. Ela ainda tá ali, você ora.
ela ainda tá ali pra você ora de novo, ela ainda tá ali pra você ora de novo. Substitui, vai se alimentar do que pode te edificar, não continuar naquele ambiente. Então, conforme o tempo vai passando e você vai sendo nutrido nisso, você vai sendo transformado. A gente vai lá para Romanos 12:2, que fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, não peguem a forma de funcionar e de trabalhar e de pensar nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Essa renovação da mente, esse andar com o Senhor, ele vai transformando o nosso interior. Então a gente já não olha como o mundo olha, já não pensa como o mundo pensa. Né? Vai ficando cada vez mais diferente e muito melhor, porque o mundo ele tá já no maligno, ele está em pecado, ele anda para destruição. E não é isso que a gente quer e não é para esse lugar que a gente vai. E fala disso, de transformar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes a gente não experimenta tudo que Deus tem para nós, porque a nossa mente não está sendo renovada, mas está sendo bombardeada, está sendo atrofiada pelas coisas desse mundo, está sendo destruída realmente. E a gente nunca vai conseguir desfrutar de que Deus tem para nós, porque a gente não crê, a gente não conhece Ele, a gente não sabe o que Ele tem pra gente, a gente não confia nele. Então como que você vai viver toda a vontade dele? Então é necessário que a gente seja transformado, para que a gente possa discernir a voz dele, que é a melhor voz que a gente pode ouvir na vida inteira. E voltando lá para a palavra, né, de novo, sempre a nossa vida está muito pautada. A gente pode olhar esse livro como algo antigo e antiquado, mas nunca vai ser. Porque foi o próprio Deus que trouxe a inspiração para ele, e Deus é atemporal. Ele não é antigo porque ele veio lá de trás, ele não veio lá de trás, ele não está no tempo, simplesmente, né? São muitas características incríveis de Deus, a gente precisa conhecer mais sobre isso. Então, vamos voltar para a palavra, né? Lá em Isaías 30:21, que fala assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra ou voz dizendo: este é o caminho certo, andai nele. Né? Então, tipo assim, ele vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos mostrar. Você está no caminho, você não sabe o que fazer, não sabe como agir, né? Tá difícil, você está em dúvida, sua mente está confusa. Senhor, o que eu preciso? Me mostra. Então, como você já tem intimidade com ele, você já anda com ele, você vai saber discernir a voz, porque Deus fala. Ele nunca deixou de falar. A gente que está deixando de ouvir. E isso tem nos prejudicado de forma surreal. Então a gente não vem ignorar mais a voz dele, mas que venha viver nela e confiar nela constantemente, né? Principalmente com a leitura da palavra, que tá a palavra de Deus, né? Tá a voz dele ali. Então que a gente possa meditar no Senhor e sempre pedir a direção dele para tudo, gente, para tudo. Senhor, eu vou sair, me ajuda, guarda, me livra do mal. Eu vou ir comprar uma roupa, vou comprar um sapato, não importa o que você vai fazer, gente. Meu pai tá com dor de cabeça, ou meu pai tá com câncer. Você vai orar nas duas situações. Meu pai ontem tava vomitando muito, passando mal. Dormi mal pra caramba, essa noite, acordou várias vezes. Mas tá bem melhor agora, graças a Deus. Eu orei pelo vômito, pelo passar mal dele. Né? Ele também tem câncer, também eu oro pelo câncer, pra ser curado. Então assim, não importa a situação. Importa a gente confiar nele, saber que Deus é soberano e ele pode agir em qualquer circunstância, qualquer caso, da forma que ele quiser. E é sempre maravilhosa, porque é Deus que faz. Então fiquem com Deus, essa palavra venha penetrar o coração de vocês e venha fortalecê-los, que vocês possam ser cada dia mais sensíveis. Em nome de Jesus.